E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, né, aqui no domingo, deixa eu ver que dia é hoje aqui mesmo, 15, né? 15 de dezembro, a gente vai resolver aqui a prova do concurso da banca IBFC, concurso Correios, tá? Aqui só focando, no caso, evidentemente, né, as questões de matemática. O aspecto geral da prova foi, em relação à matemática, foi tranquila, né? Para quem já é inscrito aqui no canal, tá passando o card aqui com algumas das questões que a gente costuma trabalhar aqui na playlist de concurso. Então, para quem já fez essa maratona antes, né, estava bastante preparado. Aqui a gente tem, no caso, nessa bateria aqui, eu coloquei todas elas, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4 e aqui na próxima página, 5, 6, 7, 8, 9 e as 10 questões. Justamente, a gente vai tentar então, tentar não, né? A gente vai resolver todas elas a partir de agora. Bom, a questão 16, né, que é a nossa primeira questão aqui do conteúdo de matemática, ela fala o seguinte: considere que x e y são números inteiros positivos, né, tais que 5x mais 3y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo, né, de y menos x. Então aqui, pessoal, bastava você fazer pequenas tentativas, tá? Você atribuir um valor para y, né? Então, por exemplo, se o y fosse, supondo que o y fosse 3, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Só colocar aqui. Se o y fosse 3, então, para que dê 29 no resultado, né? Então, aqui ficaria 3 vezes 3, 9. Então, aqui o x tem que ser 4, né? Porque aí, no caso, 5 vezes 4, 20, né? 20 mais 9, 29. Só que o valor, né, da diferença não pode dar negativo, né? Pelas alternativas aqui. Então, essa tentativa de y igual a 3 e x igual a 4 não iria dar certo. Outra tentativa seria então considerar y igual a 8. Se y é igual a 8, então 3 vezes 8 é 24, né? Então, para dar 29, esse valor aqui do x tem que ser 1. 5 vezes 1 é 5, né? 5 mais 24, 29. E de fato, se eu fizer a diferença, eu vou ter 8. Eu vou ter 8 menos 1, que é 7. Alternativa C. Acabou a questão. Na 17, né, questão de proporção aqui, né? Ele colocou aqui quase duas questões iguais, né? Mudava só o texto aqui, que é o seguinte, né? A razão entre a idade de Ana e a de Bruno é de 3 para 5, né? Então, a razão, né? Deixa eu colocar aqui outra cor. Razão, pessoal, a gente viu isso nas aulas, né? Matemática básica. Razão significa eu pegar duas variáveis e dividir, tá? Então, vou pegar Ana dividido para Bruno, né? Isso tem que ser igual a 3 por 5. Se a soma das idades é de 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno, né? Então, ele quer saber o valor do B. Então, aplicando aqui algumas propriedades de proporção, se eu pegar, então, A mais B, né? Dividir por B, isso é a mesma coisa que 3 mais 5, que é 8, dividido por 5, né? Regra de proporção. Então, aqui, A mais B significa o quê? A soma das duas idades, que ele falou que é 32. Então, vai ficar 32 sobre B é igual a 8 por 5. Como é uma proporção, então eu posso fazer meio pelos extremos. Então, aqui eu vou ter 8B. 32 vezes 5 aqui vai me dar 160. Logo, B é 160 para 8. Então,
vai me dar 20. B representa Bruno, que é justamente o que ele quer. Então ele tem 20 anos, também é a alternativa C. A 18 diz o seguinte: um carteiro ele vai entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e região B está na razão de 3 para 5. Então, de novo, ó, razão A para B está de 3 para 5. Se ao todo existem 80 encomendas para serem entregues, ele quer saber a quantidade de encomendas destinadas à região A. Aqui é o seguinte, vou fazer o mesmo esquema da outra questão, tá? A mais B está para B, assim como a soma desses dois aqui, que é 8, está para 5. A mais B é 80, que foi o que ele falou no texto, é igual a 8 por 5. Se você quiser, você pode multiplicar logo, então eu posso simplificar aqui, ó. Vou dividir aqui e aqui por 8, tá? Então aqui eu vou ter 80 por 8 aqui, vai me dar 10, vezes 5 aqui, 50, né? 8 por 8 é 1, vezes B é B. Então eu vou ter que B é igual a 10. Beleza? Aliás, perdão, 50, né? Perdão, como falei aqui. Deixa eu só corrigir. Aqui é 50. Então B é 50. Só que o seguinte, B, ele não quer saber o B, ele quer saber o pessoal do A. Mas é fácil, porque se o A mais B, ele falou que é 80, o B sendo 50, então óbvio que o A só pode ser quanto? O A só pode ser 30. Então A é igual a 30. Seria aqui a alternativa B. E a última aqui dessa bateria aqui, ó, ele diz o seguinte: o caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 km. Então, 4 horas, né, a cada 240 km. Se o trajeto total entre as duas cidades é de 360, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Aqui, pessoal, poderia resolver de várias formas, né, fazendo regra de 3. Aqui é o seguinte, ó, se 4 horas é 240, a metade do tempo aqui, né, que é 2 horas, vai ter 120, né? Se eu somar aqui, eu vou ter 4 mais 2, 6. 240 com 120 vai me dar 360. Que é justamente, né, essa informação que dá aqui, ó, no texto. Então, 360 ele vai fazer em 6 horas. Alternativa B também. Acabou a questão. Na outra bateria aqui, vamos lá, tá? Diz o seguinte, ó, função de segundo grau, né? Uma empresa de entregas dos Correios registra o lucro mensal de acordo com o número X de pacotes. A função que descreve esse lucro é dada por Lx é igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Ele quer saber a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro, né? Bom, função de segundo grau, né? Como aqui o valor do A é negativo, óbvio que a função é máximo, né? Para mais detalhes, está passando um card aí sobre isso. Então aqui, pessoal, basta fazer o x do vértice. Formulinha menos b sobre 2 vezes a. Menos b, no caso aqui, o b é 40, então vai ficar menos 40. 2 vezes o a, que é menos 2. Então aqui eu vou ter menos 40 sobre menos 4. Menos com menos é mais. Aqui eu vou ter 10, né? Item A. Na questão 21, a gente tem aqui, ó, o custo C para enviar um pacote pelos Correios depende do número de quilômetros X percorridos e é dado pela função linear Cx, né? Função custo, é igual a 2x mais 10, onde C é o custo, né? E X é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for de R$ 34,00, ele quer saber a distância percorrida. Então, não tem muito o que fazer aqui. Eu vou substituir esse C, né,
por 34. Então, eu vou ter 34 é igual a 2x mais 10. Eu vou ter, então, a equação de grau 1. Esse 10 aqui vai passar negativo. Então, eu vou ter 34 menos 10 é igual a 2x. Logo, isso aqui vai dar 24. X é igual a 24 para 2. Então, aqui eu vou ter 12. Né? Item B. Na 22, a gente tem uma questão de porcentagem, né? Diz o seguinte: em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos, né? Então, o que eu vou fazer? 20% é 20 sobre 100, que multiplica 35, né? Que é 35 sobre 100. Posso cortar aqui um zero daqui, com um zero daqui de baixo. Eu vou ter 2 vezes 35, que é 70, né? Sobre 10 vezes 100 aqui vai dar 1000. Corta de novo mais um zero. Então, vou ter 7 para 100, que é 7%, né? Aí é o seguinte, ó, sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de... Então, aqui eu vou fazer a regra de 3, né? Pegando, então, 7, né? Que é esse valor aqui, 7%, representa os 140 livros, né? E o total, que eu não sei quanto é, 100, vai ser x, né? Então, aqui eu vou ter 7x, 100 vezes 140 aqui, vai ficar 14.000, né? Só colocar mais 2 zeros aqui. Então, x vai ser 14.000, né? Por 7. Então, isso aqui vai me dar 2.000, né? Item D. Na questão 23, tá? Questão 23 é o seguinte. Talvez essa questão ela tenha uma certa cara de anulação, tá? E muito embora ela tenha alternativa sim, mas ela dá um entendimento dúbio. Diz o seguinte, ó. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 entregas e o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Essa questão ela lembra o conceito de divisão proporcional, né? Dividir de forma proporcional não significa dividir de forma igual, tá, galera? São conceitos diferentes. Mas, fazendo aqui, é o seguinte, ó, a gente tem então 1.200, né? 1.200 dividido, né? Pela soma aqui, ó, 20, 30 e 50. Isso vai dar 100, né? Então, aqui eu vou ter, corto os zeros aqui, eu vou ter então o fator, né? Seria 12, fator de proporcionalidade. Como ele quer saber o valor que o carteiro B vai receber, então bastaria multiplicar 12 vezes 30, né? Isso vai me dar 360. Item B. E na 24, aqui a gente tem uma questão de grandezas, tá? Ele diz o seguinte, uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume dessa caixa em litros. Então, pessoal, metro cúbico, né, representa 1.000 litros, tá? Então, bastaria pegar 0,75 e multiplicar isso por 1.000. Né? Isso, no caso, vai me dar 750. Aliás, perdão, 7.500 litros, né? Isso seria a alternativa B. E para finalizar a questão não, para finalizar aqui a nossa participação, diz o seguinte, ó, um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente.
Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Então aqui, pessoal, eu vou fazer utilizando o conceito de equação, tá? Eu não sei o percurso total, né? A quilometragem, né? Quantos quilômetros é o percurso? Então eu vou chamar de x. Então olha só, na primeira parte aqui da história a gente tem então 2/5 de x, né? Então fica 2x sobre 5, mais, né, 1/3 que é x sobre 3. E aqui, pessoal, eu vou, como eu tenho duas frações, né, deixa eu colocar aqui direito, eu vou fazer o MMC, né. 5 e 3 aqui vai ser 15. 15 por 5 aqui é 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 15 por 3 é 5. 5 vezes x vai ficar 5x. Então, ele já percorreu no todo, né, 11 quinzeavos, né, do percurso total. Se ele percorreu 11 quinzeavos, né, quanto é que está faltando, né? Muito simples. Se é 11 sobre 15, o que está faltando, né? Falta 4x sobre 15, né? Por quê? Porque para saber é só você fazer a diferença, né? Numerador, denominador. É 11 para 15, né? Então está faltando 4. 4x sobre 15. Isso vai ser igual ao valor aqui, ó. É 4,8. E aí eu multiplico, né? Então aqui eu vou ter 4x. Aqui fazendo a continha aqui eu vou ter 72, tá? Então x vai ser 72 para 4. Isso vai me dar 18, né? Seria o item A. E era essa a ideia da prova, né? Relacionando, né, o conteúdo aqui de matemática. Eu espero que você que tenha feito o concurso, né, não tenha tido nenhum tipo de problema. E era isso, galera. Dúvidas, vocês já sabem, né? Entre em contato. Obrigado e até a próxima.